Olá a todos nossos estudiosos da lição da Escola Sabatina. Hoje é uma quarta-feira, no dia 22 de março de 2017, são agora 15 horas da tarde. Eu estou aqui prontinho para fazer o vídeo sobre a lição número 3, Sacerdócio Real, né? Que será estudada do dia 8 a 15 de abril. Mês que vem é agora, né? Eu digo agora, quando forem assistir, então já não é mais mês que vem. Cada coisa. Pois bem, um dia quente hoje aqui, está bastante quente, se bem que as noites estão bem agradáveis, né? Está nublado. Bom, são informações relevantes para quem vai assistir daqui a mais de um mês. Tá bom. Santíssimo Senhor Deus, esteja conosco mais uma vez, para que no estudo desta lição possamos ser transformados e servir de instrumentos de transformação de outros. Sacerdócio real, ou seja, que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Isso que Pedro escreveu aqui, em 1 Pedro 2, versículo 9, é um dos versos mais significativos da vida, da Bíblia, né? E coisa impressionante. Então ele escreveu assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos entender essas expressões impressionantes, mas resumindo aqui, poderíamos trazer como ilustração o que quer dizer esse verso. Quer dizer, uma referência. Vocês são uma referência ao mundo. Vocês são um exemplo ao mundo, né? São um modelo, um padrão, um parâmetro, uma recomendação. Isso foi dito para a Igreja de Cristo, né? Que ao longo da história teve 7 fases, né? E hoje está na 7ª fase. Se chama a fase da Igreja de Laodiceia. A Igreja de Laodiceia é referência ao mundo, é exemplo ao mundo, é parâmetro ao mundo, né? É padrão para o mundo. E de fato, ao longo dessa história, esses 2000 anos da Igreja e os milhares de anos anteriores do povo de Deus, o povo judeu, e antes disso o povo de Israel, desde o tempo de Abraão, influenciaram o mundo com alguns princípios muito relevantes. Vou tentar lembrar alguns. A família é um princípio, né? A semana de 7 dias, né, herdada dali, do povo de Deus. A questão de comportamentos, como por exemplo, não roubar, não mentir, não matar, está nas leis dos países, né? Não fraudar, etc. E assim por diante, né? Tem uma série de princípios que de onde que saíram, se não foi daquela raça eleita, né? Então eu gosto muito aqui, são geração eleita. Eleita como? Escolhidos para ser referência aos outros. Isso não quer dizer que se este povo, esta igreja foi eleita, não quer dizer que esta é única, os que pertencem a essa igreja são os únicos, não. Esses têm uma responsabilidade, é isso que quer dizer. Eles devem cativar outros para fazer parte dessa eleição. Isso quer dizer que este povo tem alguns princípios elementares, vitais, para transmitir a outros. Tem responsabilidades, né, para ser referência. Não pode ser alguém igual aos outros. Não pode ser alguém um pouquinho melhor que os outros. Tem que ser o melhor, tem que ser a referência. É isso que diz esse verso aqui, né? Sacerdócio real, né? Então isso tudo nós vamos estudar aqui nessa lição
desta semana, né? Bom, mas então vamos indo. Como aqui eu não tenho, quando eu estudo a lição em classe, eu não estudo do mesmo jeito que aqui. Aqui eu vou dia a dia, né? Mas em classe é diferente. Pode ser às vezes de um modo geralzão, ou então às vezes até dia a dia, ou então com ênfase num aspecto só, etc. Né? Bom, como é que nós devemos viver? Essa é a questão que aparece aqui em domingo. Eu já vou ler aqui na Bíblia, está em 1 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 1 até 3. Né? E aqui está tudo muito prático. Quando eu pego uma coisa, pego da grama aqui. Largo outra coisa na grama. Agora a lição está na grama, antes na Bíblia estava lá. Então eu vou ler esses 3 versículos. Né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Isso aqui, se quiserem ler também em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 21. Tem o paralelo a esse aqui. Então, nós temos que largar de toda maldade, de todo dolo, ou seja, de intenção de fazer mal ao outro, da hipocrisia, ou seja, de fazer de conta que é uma coisa e na verdade é bem outra, pior. O hipócrita sempre se apresenta como melhor do que ele é, nunca inferior ao que ele é, né? Inveja, querer o que os outros têm, maledicência, ou seja, pensar e articular, planejar maldades para prejudicar os outros e se beneficiar desta maneira, né? Como fazem ou fizeram, ou ainda fazem de repente lá na Lava Jato, quer dizer, os que estão sendo investigados, né? Eu já escrevi numa lição posterior, eu acho essa, se eu não me engano, que a Lava Jato está pregando, né? Esses juízes, esses promotores, esse pessoal da Polícia Federal estão pregando. Estão pregando, sim. Pregando isso aqui. Isso aqui que nós estamos estudando aqui. Pregando que tem que ser honesto, ou vai preso, ou vai ser investigado. Eles estão pregando que vai ter juízo um dia no fim dos tempos, que Deus vai fazer o juízo, né? Eles estão pregando que a maldade, a roubalheira, a corrupção não compensa. Compensa aparentemente durante um tempo aqui, mas vai perder a vida eterna. Eles estão pregando essas coisas, né? São como que pedras pregando, né? Estão se aliando, nesse sentido assim, de forma não conveniada, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que prega isso aqui também, né? E tem que praticar isso. Então nós devemos ser melhores que os outros, mas não melhorzinhos que os outros, bem melhores. Ou seja, nós temos que ser perfeitos, senão não faz grande diferença. Nós temos que ter bem melhor saúde que os outros têm, nós temos que ser mais... Não, nós temos que ser absolutamente honestos. Por exemplo, se os outros sonegam 50% de tudo que fazem, nós só sonegarmos, por exemplo, 5 a 10%, não faz diferença. Nós não temos que sonegar nada. Quem sonega só um pouco, vai se perder para a vida eterna, tal como quem sonega muito. Por exemplo, roubo. Tirar 10 mil reais uma outra pessoa é roubo? É roubo. Tirar 1.000 reais é roubo? Sim, é roubo. Tirar 10 reais é roubo? É roubo. Tirar 1 centavo do outro é roubo? É roubo. Por 1 centavo. Vai perder a vida eterna. Assim como aquele que roubou 400 milhões, ou que roubou bilhões. 1 centavo, a Lava Jato não está nem se preocupando com isso. Aliás, ninguém vai para a comissão da igreja por isso. Mas ele vai perder a vida eterna. Você tirou 1 centavo do outro, né? Bom,
vamos seguindo adiante. Então aqui nós temos a pedra, que é Jesus Cristo. A pedra angular. Que pedra era essa? Já vamos ler aqui primeiro 1 Pedro 2, versículo 4 a 8, que os 4 versículos que seguem, aos que nós já lemos, não é? Mas antes eu queria ilustrar algo que eu li tempos atrás, procurei no computador, está por lá, mas não achei. Mas eu lembro bem que eu li. Que naqueles tempos, quando construíram o templo de Salomão, eles cortavam as pedras lá na mina das pedras. Deixavam elas prontinhas, os engenheiros, os projetistas do templo, eles dimensionaram tudo. Então lá eles cortavam as pedras de acordo com o projeto. E eles começaram pelo fundamento. Eles cavocaram ali, etc. E naquele fundamento eles colocariam pedras enormes, que é para não ir afundando aqui, ali, etc. E rachar todo o prédio. Eles colocavam pedras gigantescas, muito grandes, e cortavam elas de acordo com o tamanho que for projetado. E as 4 pedras de esquina eram maiores que as outras. E eu sei lá porquê, ainda não entendi, mas tinha uma pedra de esquina que era do lado direito, e essa era maior que as outras 3 pedras de esquina. Os engenheiros entenderam que fazer assim e fizeram assim. Ainda não sei porquê. E essa representava a pedra de Jesus Cristo, a pedra angular, a principal do fundamento de todo o templo. E quando aquelas pedras chegaram no local de trabalho, os construtores, que parece que não sabiam do projeto, da ideia dos engenheiros, foram colocando as pedras, etc. E perceberam ali, deram uma olhada, e chegaram aqui, opa, aqui estão as 4 pedras angulares, só que uma se enganaram, fizeram uma maior, separaram ela e deixaram de lado. E foram colocando os fundamentos, o fundamento ali, os 4 fundamentos, né? Os 4 lados. Mas, segundo o projeto, quando chegou a hora de colocar, deixaram aquela para trás, e ficou aquela parte vaga ali. E quando foram ver no projeto, não, mas aqui, de fato, é maior mesmo, até no projeto está maior. Nós vamos procurar, cadê a pedra? Ah, está lá. E essa era a pedra rejeitada, porque era diferente, era maior. E daí eles foram buscar e colocar a pedra lá. E essa pedra simboliza Jesus Cristo, a pedra rejeitada, não é? Que também se chama pedra viva, porque Jesus Cristo, sim, ele foi morto, mas ressuscitou. Ressuscitou para não morrer mais, ressuscitou para a vida eterna. É curioso isso, 2 coisas aqui contraditórias. Jesus morreu a morte eterna, ele ressuscitou para a vida eterna, portanto ele venceu a morte eterna, não é? Bom, a pedra viva, então vamos ler agora aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Então não é tão pouco assim, mas é importante. Chegando vós para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes, sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Muito bem. Então aqui estão os 2 grupos. Não é? Aqui estão os 2 grupos. Os que foram assentados sobre o fundamento dos descendentes de Jacó, fundamento dos apóstolos, o fundamento de Jesus Cristo, que esteve tanto com os apóstolos
quanto com os patriarcas, né? Então sempre são 12, né? E Jesus Cristo. Os que se forem salvos são como pedras que são assentadas nesse templo, nessa base, e que fazem parte do templo de Cristo. Somos então também pedras vivas. Nós não somos pedras inertes, somos pedras vivas, somos templo do Espírito Santo, né? E nós somos exemplo para o mundo. Somos uma construção, fazemos parte de uma construção. Fazemos parte de uma aliança. E aqui já estamos entrando então na aliança. Deus fez a aliança, por exemplo, com Adão e Eva. Era para eles não comerem de um certo fruto que eles viveriam eternamente, né? Deus fez depois, mais tarde, a aliança com Abraão. Ele disse assim: vou fazer de você, Abraão tinha 99 anos, vou fazer de você uma grande nação, uma nação exemplar, uma nação que será conveniada, pactuada com Deus, uma aliança. Aliança é isso, é um entendimento, é uma união, é um acordo, é uma ligação, uma sociedade com Deus. Isto é aliança. Então, eu vou fazer uma sociedade com vocês, vocês serão a minha nação, né? Mas vocês não devem ser nação só para vocês. Vocês têm que sair por aí e ser uma bênção aos outros. Ou seja, vocês devem influenciar todo o planeta. Então, o que seria hoje Israel, que é um país bem pequeno, apesar de bem poderoso, mas pequeno, se tivesse obedecido? Eu imagino que, obviamente, estaria em lugar dos Estados Unidos hoje. Se uma nação, onde está o Iraque, hoje onde está o Irã, quem sabe a Turquia ainda... E aqueles países onde tem Arábia Saudita, onde tem petróleo, seria a nação mais poderosa de todas. E a igreja do sétimo dia teria sede ali. É óbvio que as profecias seriam bem diferentes, né? Porque a profecia não é a determinação da história. A profecia é contar a história antes dela acontecer. Como aconteceu desse jeito, então a profecia foi desse jeito. Então hoje seria bem diferente, bem melhor. O mundo teria sido uma bênção, não teria tanta droga, bem menos, não teria tanta corrupção, não teria tanta violência, guerras, não é? A quantidade de povo de Deus aqui na terra seria muito maior, aqui seria muito mais segura, a educação seria valorizada, a alimentação saudável seria valorizada, os princípios seriam valorizados, não é? Então a influência do povo de Deus, houve influência sobre o mundo, mas foi pequena, foi pífia, pequena, muito embora significativa. Mas quanto seria a influência se o povo da aliança de Deus continuasse sendo da aliança, se no ano 31 não tivessem sido rejeitados? Ou, no caso, eles não tivessem rejeitado, 31 não, 34, não é? Rejeitado a Cristo. 31 foi morto Jesus Cristo, 34 Estevão foi morto. Então Deus propôs uma aliança com Abraão e ele multiplicaria a descendência dele e queria multiplicar muito mais do que multiplicou, não é? E seria uma grande nação, mas não para ser uma grande nação, não para ser uma potência, e sim para ser uma referência. Hoje essa referência é a igreja. No caso, a sétima igreja, a igreja do 27º dia. Teve outras que sempre foi o mesmo povo, porque a Bíblia sempre foi a mesma, não é? Aqui está ela, sempre foi a mesma Bíblia. Na primeira igreja de Éfeso e assim foi indo, né? E ao longo das 7 igrejas e hoje na última igreja ainda é o mesmo manual, os mesmos princípios, né? Então nós devemos ser o que? Sacerdócio real. A começar pelo lar, ou seja, o lar que nunca tem menos de 3 seres. Tem o marido, a esposa e Deus, né? Ter os mesmos princípios que tiveram Adão e Eva lá no Éden. Então no lar, conduzir bem o lar, né? Sermos santos, sermos diferentes, mas bem diferentes, ou seja, sermos semelhantes a Jesus Cristo. Exemplos ao mundo, como igreja. Não um povo que é um pouquinho melhor, como eu já falei, não. Não um povo que acerta 70%, por exemplo, que é a nota mínima para passar, alguns lugares é 60%, a nota mínima,
Não que consiga uma nota de 70, 80 ou 90. Não. Isso não serve para Deus. Tem que conseguir nota 100. Ou seja, em tudo que já sabe, ser fiel a Deus. Naquilo que não sabe, Deus ainda não está cobrando, né? Então esse é um povo escolhido, né, para ser a luz ao mundo. Povo escolhido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um povo exemplar. Um povo que os outros podem tomar como referência para seguir, se quiserem também serem felizes, né? Uma bênção ao mundo, proclamar os louvores, uma bênção ao mundo. Hoje está conosco, era para ser o povo de Israel. Fez, em parte. O grande líder de Israel, Jesus Cristo, fez isso, não em parte. Ele fez, ele é a grande referência ainda, não é? Então os cristãos têm a mesma missão hoje, né? A missão divina de ser uma influência para o bem sobre o mundo, né? Nós devemos influenciar para salvar, para a vida eterna. Influenciar pela honestidade, pelos princípios, pela felicidade, pela saúde, né? Pelos cuidados com a saúde, pelos cuidados com a sociedade. Enfim, resumindo tudo, pela influência que é positiva, construtiva, benéfica, que podemos infringir sobre o mundo, que podemos atingir o mundo, para que o mundo possa ver que existe coisa melhor. Amém. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco. Guarda-nos, abençoe-nos, para que sejamos aquilo que Tu esperas de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.